Tá com problema. Aqui diz que consigo diminuir a qualidade disso? Seria no programa? Video. Start streaming, stop streaming. Olha só que legal. Bem, dá. Vocês estão me vendo? Tá, a velocidade tá boa. Tá boa assim, dá pra se colocar em qualidade mais baixa ou mais alta aí, dependendo da internet. Bem, vamos lá. Então vamos lá. Eu vou ativar aqui a minha display. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não sei o que é isso. Bem. Cadê o... Ah, é. É, o ruim do... Tem que... Ah, pop-up chat, tá bom. Consigo botar o chat aqui do lado e ouvir as besteiras que vocês estão falando. Tá, sai isso aqui, gente. Vou tirar essa coisa aqui. Enfim. Bem, vamos lá. Espero que todo mundo esteja assistindo bem aí. Eu vou retomar de onde a gente terminou ontem, com o trabalho do Kepler e do Brahe. Só uma pena que a gente tem 23 pessoas. Começa com 50 e termina com 23, né? É por isso que é difícil ser youtuber. Vamos lá. Então, só retomando, o Kepler e o Brahe e hoje é dia 26. E o Galileu, eles são contemporâneos. Então, todo esse episódio, em 1630, mais ou menos, pra vocês terem uma ideia só do começo que é no começo do século 17. Tá, varre a casa com um fone de ouvido. Eles, principalmente o Kepler e o Galileu, são centrais para a aceitação do copernicanismo, né? O Galileu ele vai enfrentar na Itália a Inquisição. Opa, aqui eu fiz. E o Kepler ele não vai enfrentar a Inquisição, então o trabalho dele vai ser divulgado pela Europa, junto com o de Galileu, corroborando com o sistema copernicano. É até engraçado que, como eles são contemporâneos, o Galileu ele chega até a conhecer o trabalho do Kepler, mas ele não chega em nenhum momento a defendê-lo. Ele defende o sistema heliocêntrico, copernicanismo, né? Mas em movimento circular mesmo. E eu vou comentar um pouquinho sobre isso hoje. Mas deixa eu voltar para o Kepler aqui, porque para o que vai ser importante para a gente, eu vou só colocar... assim, o Kepler eu vou diminuir muito a questão histórica dele, só colocar o que ele fez
matematicamente importante. Então, relembrando que o Brahe ele consegue um investimento, um financiamento, né, vamos dizer assim. A palavra financiamento, ela hoje em dia se refere muito mais a questões empresariais e governamentais, mas ele, de qualquer forma, é um financiamento, porque vem da corte da República Tcheca. Ele faz o Uraniborg, que é o observatório lá perto da Dinamarca, e lá ele mora lá e coleta dados durante anos, e essa parte é importante destacar, que é a coleta de dados, coisa que, se vocês lembrarem, vocês têm Aristóteles defendendo um sistema cosmológico, mas que vai ser questionado quando você tem uma coleta de dados pelo movimento de Marte, por exemplo. Kepler, o Brahe, ele vai fazer uma coleta de dados muito mais sistemática, então vai ter uma quantidade de dados imensa, e o Kepler vai analisar esses dados matematicamente. O próprio Brahe, ele faz uma análise matemática, ele é um astrônomo, ele tem formação em matemática também, apesar dele não ser matemático mesmo, e ele propõe um sistema, como eu falei para vocês, um sistema cosmológico no qual o Sol gira em volta da Terra, como era, ainda é geocêntrico, né? A Terra ainda é central, e todos os outros planetas, menos a Lua, não é planeta, mas a Lua é outro astro que gira em volta da Terra também, e todos os outros planetas girariam em volta do Sol. E esse sistema foi aceito durante alguns anos, algumas décadas, no final do século XVI, no caso. E aí o Kepler, ele é contratado pelo Brahe, analisa os dados matematicamente e conclui 3 leis que ele divulga, as 3 leis baseadas no copernicanismo, né, defendendo o copernicanismo. O que foi a análise? Bem, a primeira lei, ela é só entre aspas, essa, que é as órbitas dos planetas em volta do Sol, heliocêntrico, sistema, são elípticas e não circulares. Em alguns casos, é uma elipse muito próxima de um círculo, como dos planetas mais próximos do Sol, Mercúrio, Vênus e Terra, e quanto mais distante, ficaria um pouco mais próximo de uma elipse mesmo. É uma excentricidade maior, melhor dizendo. Tudo seria elipse, mas alguns menos excêntricos, alguns mais excêntricos. A segunda lei, que eu falei anteontem, é a lei das áreas. A lei diz que uma linha imaginária, né, do planeta ao Sol, qualquer que seja o planeta, seja Vênus, Marte, Saturno, o que for, essa linha imaginária varre, né, ela se desloca com o planeta aqui girando, e ela varreria áreas iguais em tempos iguais. E já que a órbita ela não é circular, então o planeta uma hora está mais distante, uma hora está mais próximo, essa lei das áreas vai me concluir que a velocidade do planeta muda com quão perto ou quão distante ele está do Sol. Então, quanto mais próximo do Sol, ele vai mais rápido, quanto mais distante do Sol, ele vai mais lento. Eu até pesquisei, agora, enfim, se você olhar a órbita da Terra, eu escrevi em inglês a última vez, tinha uma imagem muito boa que mostrava os dois aqui. Não era essa não, mas acho que serve. Se você olhar aqui o periélio, que é um ponto mais próximo, né, do Sol, e o afélio, o ponto mais distante, quer dizer que quanto mais distante ele está, mais lento o planeta vai estar, porque essa linha imaginária, ela é maior. E se ela é maior, quanto ele andar aqui, vai varrer uma área maior, né? Então, ele tem que ir mais devagar para igualar a área que ele varre em qualquer outro lugar, como, por exemplo, no periélio, que é mais próximo do Sol, logo a linha é menor, logo ele tem que ir mais rápido. Juju, eu não sei se as aulas vão sempre ser terça e quinta, não. Eu já vou terminar a aula de hoje falando uma questão importante sobre uma certa confusão que está rolando no Cefet, entre a direção, as coordenações, que é sobre as atividades que a gente está fazendo fora da escola, né? Se a gente vai ser obrigado, entre aspas, né, a manter alguma atividade fora enquanto a gente está nesse isolamento. Bem, a primeira lei é a lei das elipses. A lei da elipse. É só isso. A lei diz que a órbita dos planetas em volta do Sol é elíptica. A segunda lei me diz que a área
que essa linha imaginária varre, essa linha imaginária varre áreas iguais e tempos iguais. E a terceira lei que eu não falei ainda, eu vou falar sobre isso agora. Eu já tô meio que dando matéria nova, né? Assim, é mais porque a gente empolgou ontem e eu comecei a falar sobre o Kepler. Mas, repito, né? Tudo que eu falei agora eu vou repetir numa situação mais oficial de aula. Ninguém vai ser prejudicado por isso. Eu não vou fazer nenhuma avaliação que envolva isso sem antes ter dado a matéria. É chato porque quem está online consegue, né? Consegue acompanhar a matéria um pouco antes aí. Isso é chato, mas é por isso que estou fazendo pelo YouTube, que eu descobri que os vídeos estão sendo gravados no canal. Então a aula, a pessoa vai poder assistir a aula depois se quiser. Aí eu acho que assistir um YouTube, né, gravado, qualquer que seja a qualidade, é acessível a, sei lá, 99%. Tô falando agora, o YouTube tá deixando gravado lá no canal esses vídeos. Por isso que até que eu quero ser um pouco mais direto nos vídeos, para eles não ficarem muito longos e muito chatos de assistir, né? Tinha até alguns alunos meus me propondo me ajudarem a editar os vídeos. Aí vamos ver se eles conseguem me ajudar ou não. Talvez eu até tente e aprenda a fazer isso nesse tempo, mas estou cheio de trabalho paralelo aqui, então não sei. Voltando. A primeira lei, de novo, a primeira lei é só e somente, e isso não é diminuindo ela, é só colocando que ela é isso. O Kepler demonstra pelos cálculos que ele fez em cima das medidas do Brahe, que os planetas giram em volta do Sol e de forma que a órbita seja elíptica, ao invés de ser circular. Lembrando que todo mundo defendia o círculo até aquele momento. Desde os gregos antigos até Copérnico, o círculo era a figura geométrica perfeita que explicaria todas as órbitas, formatos, etc. Então, a primeira lei ela é bem importante, historicamente. E a segunda vai mexer nas velocidades dos planetas, né, dizendo que eles mudam de velocidade também. E destaco, Kepler não explica o porquê disso, ele explica só matematicamente, demonstra matematicamente esses formatos, velocidades, etc. A terceira lei, ela é um pouquinho mais, assim, chata de entender no começo. Por quê? O Kepler, ele tem uma, como eu falei, terminei na aula de ontem falando, ele tem uma certa visão mística do universo. Isso não é para colocar como se fosse algo, sei lá, mirabolante na cabeça dele. A astrologia e a astronomia são mescladas nessa época. Então você, quando analisa o céu, ninguém faz análise do céu, seja tomada de dados de posições para calcular velocidade, etc., sem ter uma certa análise do significado daquilo, do porquê da composição celeste, das influências dos planetas. Então a astrologia e a astronomia são conectadas. Então Kepler ele tem uma análise mística do universo. Já falei na última aula sobre essa questão dos sólidos regulares que ele defende, que as órbitas dos planetas, né, estariam circunscritas por sólidos regulares. Então o planeta mais próximo do Sol teria um sólido lá, sei lá, uma pirâmide, que circunscreveria a órbita de Mercúrio. Em volta dessa pirâmide teria a órbita de Vênus. A órbita de Vênus seria circunscrita por outra forma geométrica, um pentágono, um hexágono, o que for, e assim por diante. Isso é uma tentativa de explicação matemática da forma do universo, né? Sim, a segunda lei conclui, a conclusão dela é que a velocidade dos planetas muda pela trajetória. Quanto mais próximo do Sol é maior a velocidade, quanto mais distante do Sol é menor. De forma gradativa, né? Quanto mais próximo do Sol, ele fica mais rápido, e quando ele for mais distante, ele fica mais lento, depois acelera, depois freia, e assim por diante. Se estiver muito rápido ou confuso, destaca mesmo, gente. Eu estou considerando que tá tranquilo. Dá uma resposta aí a alguém pra... Assim, o que eu falei até agora foi só das leis de Kepler, que são leis que ele deduz, né, matematicamente,
de uma análise que ele faz dos dados que o Brahe tira sobre o céu. Então o Brahe mediu a posição dos astros durante meses, anos, e o Kepler analisou isso matematicamente. E as 3 leis são: a primeira lei é dizer que a órbita é elíptica e não circular. Ele demonstrou isso matematicamente, não estou explicando a matemática disso, é uma geometria da época e a gente não estuda isso. A segunda lei, ele mostra que aquela linha varre áreas iguais em tempos iguais. Isso pode ser estranho para vocês falar isso, mas ele matematicamente demonstra isso. E a conclusão é que a velocidade dos planetas muda. E a terceira lei é o que eu vou falar agora. E essas 3 leis são leis de como o sistema solar funciona. Então, o sistema copernicano, ele vai, no final do século XVII, ele vai ser defendido pelo Galileu, discutindo o movimento da Terra, discutindo a possibilidade, né, do Sol ser o centro, e etc. E pelas leis de Kepler. As duas coisas vão ser concordantes, como força, né, para defender o sistema copernicano. E depois a gente vai chegar em Newton e vai concluir uma outra coisa lá, importante. Por enquanto é isso. E a terceira lei, então, de Kepler, vou tentar falar um pouco mais devagar, porque eu acho que eu estou acelerado hoje. A terceira lei de Kepler o Kepler ele buscava alguma razão, algum sentido nessa forma de universo, né? Como eu disse, lá com as formas geométricas, por exemplo. E ele vai falar: todos os astros estão girando em volta do Sol. Não precisa olhar para essa imagem ainda não, deixa eu botar em outra imagem aqui para não ficar confuso. Todos os astros... Eu vou abrir meu Paintbrush agora aqui, que eu consigo esboçar um pouquinho algumas coisas. Você tem o Sol no centro, e você tem vários astros orbitando em volta do Sol. Alguma coisa assim. E aí, planeta aqui, planeta aqui, planeta aqui. Esse aqui é a Terra, né, que é o terceiro. Tem uma luazinha aqui. Bonitinha. Só fazer mais um Marte para ficar legal. Pronto. A Terra ficou horrível, não sei porquê, mas tudo bem. Todos esses planetas, vê se vocês entendem um pouco da lógica dele, né? Estão girando em torno do Sol. Por que o Sol tá preto agora? Eu tinha feito ele amarelo, não tinha? Enfim. Pronto. Todos os planetas estão girando em volta do Sol. Então, qualquer que seja o motivo desse giro, todos esses planetas têm que ter algo em comum. Porque todos eles giram em torno a um centro em comum, tá? Então, assim, o que é esse algo em comum? O Kepler ele vai buscar, dentre os valores de tamanho de órbita, de velocidade dos planetas, de tempo que eles dão uma volta completa, ele vai pegar todos os valores do Brahe e vai buscar alguma razão ali, alguma coerência entre todos os planetas, tá? Então, calma, gente, que reprovar nada, cara. Caraca, calma. Então, por exemplo, ele queria buscar alguma coisa em comum. Alguma coisa aqui para a Terra. Peraí, eu posso fazer assim. Para Marte. Para Vênus. Para todos os planetas tivesse algo em comum, porque eles giram em torno de um centro comum, tá? E ele buscava isso matematicamente. Gente, sugiro parar de escrever um pouquinho aí para prestar atenção, porque essa parte não é tão simples. Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu pegue e vou lá nos dados do Brahe e vou olhar. Será que tem alguma relação a velocidade do planeta Terra, Marte e Vênus? Aí você vai lá ver velocidade da Terra, velocidade de Marte. Deixa eu botar isso aí mesmo. Velocidade da Terra, velocidade de Marte, velocidade de Vênus. Bem, eles não têm nada em comum.
nenhum deles é igual. Cada planeta gira de uma maneira diferente, com uma velocidade diferente. Então, aparentemente não tem padrão só na velocidade. Mas se, por exemplo, eu vou buscar agora outra razão matemática. Se eu pegasse a velocidade do planeta e dividisse pela circunferência que ele anda, por exemplo. Sei lá, estou inventando, tá? Não importa aqui qual é o exemplo. O perímetro, tá? O delta S. Isso é o quanto ele vai percorrer naquela órbita. E aí eu pego os valores que eu tenho de tabela e começo a dividir as velocidades dos planetas pela órbita que eles andam. E aí eu vejo que isso aqui não dá igual. Esse valor aqui não é igual a esse e não é igual a esse. Tá? Agora, finge que eu busco essa relação entre valores de velocidade, de tamanho de órbita, de raio de órbita, de tempo de órbita. Eu busco qualquer razão ali entre aquilo ali, entre cada planeta. E o Kepler, ele ironicamente não é ironicamente, perdão, deixa eu reformular. Ele encontra uma relação comum a todos os planetas. Porque, lembrando que a origem desse pensamento é que se todo mundo gira em torno do Sol, todos eles têm que ter alguma coisa em comum. Porque o Sol seria o centro ali de movimento deles todos. E ele encontra uma relação, sim, que apesar de poder parecer esquisito, ele pega o período aqui. Eu coloquei não é igual barrinha, porque não dá pra colocar barrinha junto. Peraí, dá pra colocar assim? É isso? Esse é matemática que faz isso? Não sabia não. Bem, voltando. Ele encontra matematicamente que se você pegar o período e percebe que é período aqui? É o tempo... Paintbrush é horrível. Então o tempo do planeta dá uma volta completa, né? Em torno do Sol, que seria, para a Terra seria 1 ano. E ele pega o raio médio da trajetória. E ele, só apagar isso aqui que eu vou ter que apagar, porque Paintbrush não dá para editar. Se você pegar o período e colocar ele ao quadrado... Tá bom. Se você colocar o período ao quadrado e dividir isso aqui pelo raio médio ao cubo, olha que bizarro. Imagina só o quanto o Kepler tentou, entre todos os valores que ele tinha, para encontrar o que eu estou falando agora. Se você pegar isso aqui, olha só, o período da Terra ao quadrado e dividir pelo raio médio da Terra ao cubo, isso aqui dá um valor, tudo bem? Isso aqui dá um valor K, um valor qualquer, tá? Por exemplo, o período da Terra você pode colocar em dias, 365 dias ao quadrado, dividido pelo raio da Terra, que é mais ou menos o raio, perdão, gente, não é raio da Terra, eu escrevi aqui, eu não terminei a frase, é raio da trajetória, é raio da órbita, perdão. Raio da órbita ao redor do Sol. Pronto, desculpa. Se eu pegar então, voltando, o período da Terra, que... O período da Terra, que seria, por exemplo, 365 dias. E colocar isso aqui ao quadrado, tá? É só fazer a conta. Dividir pelo raio da Terra. A Terra está aqui, né? O raio médio da Terra, ele é mais ou menos 150 milhões... eu não vou conseguir escrever isso aqui, não. Tá bonito pra caralho. 150 milhões... Tem alguns zeros aqui. De quilômetros.
E se eu fizer isso ao cubo, dá um valor. Tudo bem? Dá um valor aqui. É só fazer a conta. Isso aí é só pegar a calculadora e fazer. E ele descobriu que se eu fizer agora a mesma coisa, só que pra a mesma coisa aqui, toda. Só que fizer agora para Marte. Marte ataca. Marte. Isto é período ao quadrado dividido por raio médio da trajetória ao cubo de Marte dava o mesmo valor. Isso aqui dava o mesmo valor. Esse K aqui dava igual a esse K aqui. E aí ele viu que esse mesmo valor dava igual para se fizer... Cadê o mouse? Se você fizer a mesma coisa agora para Saturno. Caraca, Saturno ficou bonito. Saturno. Muito bonito minha letra. Para qualquer planeta do sistema solar, isso aqui, olha, que está escrito aqui nesse quadradinho, é verdade. Você pega o período, o período o tempo que ele demora para dar a volta, para dar a volta no Sol, em torno do Sol, ao quadrado, sobre o raio médio, essa distância do Sol até o planeta, ao cubo, para qualquer planeta. Para Mercúrio, Vênus, para Terra, para Marte, para Vênus, para Saturno. Até ali só tinha isso. Então, Júpiter. Caramba, faltou Júpiter. Para qualquer um dos 7 planetas, isso aqui era verdade. Então, a terceira lei, ele descobriu isso, não fórmulas, ele testando os valores mesmo. Se eu tivesse uma tabela aqui, olha, a posição de Marte é essa, a posição de Vênus é essa, a posição tal. Aí você calcula lá a velocidade deles. Depois você calcula a órbita, depois você calcula o raio. Tá bom, aí você tem uma tabela, várias tabelas gigantescas com vários valores de cada planeta. E aí ele foi tentando achar essa razão. E ele encontra essa razão, que é essa aqui. Essa aqui é chamada terceira lei de Kepler. Se você não entender o porquê dela, o enunciado dela é só isso. É dizer que para qualquer planeta do sistema solar, T2 sobre R3 é constante. É isso. Ponto. E, de novo, Kepler não explica o porquê disso. Ele só calcula, só demonstra matematicamente. Não é só pejorativo, é só no sentido de unicamente, tá? Quem vai demonstrar o porquê disso aqui vai ser Newton. De certa forma. De certa forma não. Ponto. Vai fazer isso. Então é isso. O Kepler demonstra as 3 leis. Elipse, lei das áreas e lei dessa constante de Kepler, do período quadrado sobre raio ao cubo. E, enquanto isso, ele mantém contato com Galileu, que não defende essas 3 leis explicitamente, mas eles ambos concordam com o sistema copernicano. E aí você tem o começo da defesa do sistema copernicano. E aí, para fechar só essa parte histórica, que eu quero ver se eu consigo pegar um pouco da parte cinemática agora, só fechando onde eu estava. Tá, e aí, relembrando que depois do livro, né, O Mensageiro das Estrelas, Galileu, que nesse livro ele não defende ainda 100%, né, o copernicanismo, ele só aponta o que ele observou no telescópio. Então, mas esse livro vai ser comentado, Galileu vai com o telescópio constantemente para casa de aristocratas, de pessoas famosas, de pessoas ricas, religiosas, né, o que for, e os valores de cada planeta ele tinha da tabela do... Pergunta aqui, né, como é que Kepler sabia os valores para cada planeta? Ele tinha na tabela do Brahe.
Esses valores de período e raio, eles calcularam. Tudo foi calculado. E período e raio, todos eles já tinham desde antes, eu acho. Desde Ptolomeu, se não me engano. Mas eu não tenho certeza aqui. Mas eu acho que com as tabelas do Brahe ele calculou tudo. Isso aí, Mel e Carol. Bem, então, de 1610 até 1616, Galileu ele já está explicitamente já defendendo o copernicanismo, ele mostra o telescópio para um monte de gente, ele se tornou uma questão até um evento, as pessoas chamarem Galileu para um banquete, para uma janta, e o Galileu botava o telescópio lá e apontava, e ia fazer uma observação celeste, mostrando os planetas, a Lua, o Sol provavelmente não, porque eles faziam quase sempre isso à noite, até porque observar o Sol é perigoso. Não que ele saiba, até porque ele ficou cego depois, muito por causa disso, né? Enfim. Mas aí até 16 ele vai defendendo isso, e o copernicanismo começa a ser apoiado por um monte de gente, só que o copernicanismo vai contra o sistema aristotélico, logo contra a doutrina católica, e em 16 o livro de Copérnico é proibido, então defender isso seria agora uma ação herege, logo condenada e punida, né, de formas bastante complicadas e violentas pela Inquisição. E aí, essa aqui até hoje não coloquei os slides, foi o que eu fechei com vocês nas últimas aulas. Em 32, deixa eu ver se eu faço aqui. Em 32, o Galileu publica o livro dos Diálogos e vai lá tentar defender, agora sim, explicitamente, o sistema copernicano, e ele tenta defender o movimento da Terra, né? E ele vai argumentar de diversas formas, matematicamente, tal, e um dos exemplos é aquele do barco, que eu falei para vocês, né? Da questão que ele discute sobre referencial e sobre a possibilidade de algo estar, de todo mundo estar em movimento, né? Isso aqui é um barco, gente, tá? Peraí, dá para desenhar melhor que isso? Não sei. Enfim. Peraí, deixa eu ver aqui as perguntas. Para qualquer planeta, professor, funciona para algum planeta imaginário, tipo uma universidade? Sim. Já telescópio é ótimo. Sim, se você, inclusive, uma coisa que eu já vou dar talvez um pouquinho de spoiler, mas o Newton ele vai demonstrar aquela equação, o raio médio. Olha, eu não lembro como é que eles mediam, mas eu acho que eles mediam por triangulação. Vocês têm que entrar naqueles sites que eu botei para vocês de medição. Entra nesses sites, olha como é que eles calculavam a distância Terra-Lua, Terra-Sol. Isso aí é uma coisa que eu não vou ter tempo para ficar explicando, mas por matemática, por geometria, eles conseguem calcular distâncias. E aí tem uma questão de triangulação, de sombra, posição do Sol, e eu nunca vi explicitamente como é que eles calcularam, por exemplo, a distância de Marte até a Terra. Eu não tenho certeza. Mas eles tinham esses valores. Eu não sei se eles tinham, por exemplo, até Saturno, mas até se bobear... se bobear, encontra aqui rapidinho. Bem, outro dia a gente pode ver a ordem dos cientistas. Copérnico vem desses aí. Copérnico é o primeiro, em 1530 mais ou menos. Depois o Brahe, que é final de 1500. E aí depois o Kepler e Galileu juntos. Eu acho legal ter essa ordem até para você saber organizar a ordem argumentativa também, né? Enfim.
Bem, a distância até, de outros planetas eu teria que pesquisar aqui. Aqui, peraí. Provavelmente, uma das coisas que pode ter ajudado, eu não sei disso, eu teria que ler, mas depois que você sabe isso aqui, gente... Cadê? Peraí, onde que tá? Ah, é lá pra cima, deixa eu... Depois que você vê, por exemplo, que para Mercúrio, para Vênus, Terra e Marte, essa equação é verdadeira, eles expandiriam isso para os outros planetas, por exemplo. Então, só contar aqui um episódio, pra você ter uma ideia, depois de Saturno vem Netuno, né? Então, é só essa data, só? Pera aí. Ué, achei que fosse antes aqui. Saturno, Netuno... Urano foi antes? Bem, acho que tem algum problema aqui na internet com essas datas. Porque... Peraí. Só ver uma coisa aqui. Será que eu consigo ver por uma imagem aqui? Tudo bem. Eu achei que Netuno seria antes, mas posso estar enganado aqui. Até achei que isso aqui também fosse antes. Bem, depois a gente vai ver com as leis de Newton. A data aqui pra mim era só... Eu achei que fosse algumas décadas antes. É bom saber disso. Mas com as leis de Newton, que explicam essa lei aqui, e propõe outra coisa também, depois a gente vai falar sobre isso, mas eles veem que a órbita de Saturno ela não se encaixa perfeitamente nas leis de Kepler e de Newton. Principalmente de Newton, que a gente vai falar sobre isso depois. Então o que acontece? Peraí, as leis de Kepler funcionam para todos os planetas e Newton também explica uma coisa que vai ser a atração das massas para todos os planetas. Mas Saturno tem um problema. A órbita dele não está se encaixando pela previsão que as leis de Newton propõem. E ao invés de questionar as leis de Newton, eles vão imaginar, eles vão perceber ali que tem uma distorção na órbita de Saturno, pelo que eles esperavam, e eles vão imaginar que tem um outro planeta pós-Saturno, e com os cálculos lá dentro da previsão, comparando a previsão com a realidade, onde houve desvio de Saturno, eles apontaram telescópios para lá, e assim eles encontraram Urano. Urano é um exemplo excelente de capacidade de previsão de resultados, né? Previsão de alguma coisa, previsibilidade de uma lei física, que ele foi descoberto por você ter um problema na tomada de dados, que os dados não concordavam com a realidade, com as teorias, perdão, e aí ao invés de questionar a teoria, eles questionam, bem, pode ter alguma coisa ali a mais que a gente não está enxergando. Então, Urano ele é mais distante de Saturno, mas por ele passar próximo de Saturno às vezes, né, ele desvia um pouco a órbita de Saturno do que era o previsto se não houvesse nenhum planeta ali a mais. E assim por diante. Depois que descobre Urano, descobre Netuno e depois Plutão. Um pouco nessa lógica. Mas aí depois que Urano é descoberto, a possibilidade de outros planetas já se abre, e aí os cálculos de Urano, de Netuno e Plutão, não sei como é que foram, mas provavelmente teve alguma relação aí com a órbita de cada um deles não estar perfeitamente prevista no modelo newtoniano. Peraí, o que eu tô fazendo? Então, voltando para fechar... não, estava aqui no paintbrush. Só para relembrar esse final, quando Galileu... Esse aqui é o desenho aqui. Quando Galileu defende nos diálogos que a Terra pode estar em movimento, ele faz aquele caso do navio, ele está querendo mostrar que se está todo mundo, né, no mesmo referencial, se eu jogo alguma coisa aqui, né,
não importa se esse navio está com velocidade ou não, se eu desconsiderar coisas sacudindo, vento, resistência do ar, etc., essa pedra, esse objeto em queda, ele iria cair de acordo com esse referencial, ele iria cair em linha reta, né? Então, todo mundo que está dentro do barco, não sei se vocês lembram disso da sala de aula, que foi as últimas aulas, né? Seja a pessoa A, B ou C, qualquer uma dessas pessoas iria enxergar essa pedra caindo em linha reta. Porque no referencial barco, todo mundo se move ao mesmo tempo. Então, essa pedra aqui, quando ela é largada, ela não foi completamente largada da realidade. Ela foi largada, mas ela tem uma velocidade aqui, que é a velocidade que todo mundo está. What? Então todo mundo está nessa velocidade. E se está todo mundo na mesma velocidade, é entre aspas, para todo mundo ali, como se ninguém tivesse com velocidade. Então, se está todo mundo se deslocando ao mesmo tempo, vocês estão no metrô, por exemplo, no trem, está todo mundo se deslocando igual. Então, vocês podem olhar a volta, podem andar, podem levantar, podem, enfim, pular à vontade, se ele estiver com velocidade constante, né? Isso é importante. Isso aqui é essencial, até vou escrever aqui. A velocidade tem que ser constante. Isso aqui é imprescindível para a discussão que a gente vai ter. Se todo mundo estiver com a mesma velocidade, você estiver no metrô e você largar alguma coisa, essa coisa cai em linha reta. Agora, se estiver acelerando, é outra história. Tá? Isso a gente vai ver depois com o Newton. Se o barco estiver acelerando, freando ou ganhando velocidade, ou fazendo uma curva, e aí tem um probleminha que eu acho que alguns podem perceber. Do pulso de luz dos trens? Não. Isso aí é relatividade. Deixa para depois. A luz, o negócio de ligar a lanterna no trem é depois. Tá? Isso aí é com Einstein. Então, voltando. Esse exemplo que o Galileu dá é para tentar mostrar que todo mundo estando no mesmo referencial, todo mundo pode estar andando com qualquer que seja a velocidade, não importa o valor, basta ela ser constante, que a gente não vai perceber esse movimento. Então, logo, a Terra pode estar girando em volta do Sol, que todo mundo está na Terra, então a Terra seria igual ao barco, e só se você saísse da Terra, você iria ver, obviamente, o movimento das pessoas, né? O movimento da pedra, do barco, que for. Mas estando todo mundo no mesmo referencial, você não perceberia isso. Então, nesse instante, estou eu, meu laptop, minha mesa, minha parede, tudo se deslocando com velocidade altíssima em torno do Sol, mas não tem problema, está todo mundo junto. Seja o ar lá fora, seja um passarinho voando, tudo que está na Terra, você já nasceu, quando você nasceu, você já nasceu com velocidade em relação ao Sol. Logo, você não percebe isso, porque está todo mundo indo junto. Então, qualquer velocidade aqui, se um carro passa rápido ao seu redor, a velocidade dele é rápida em relação a você. Tudo bem. A velocidade dele em relação ao Sol é outra, em relação ao centro da Via Láctea é outra, em relação a qualquer outro objeto no universo é outra. Deve ficar dando pausas, a gente perceberia o movimento até então. Pausas, eu tô... velocidade não constante, eu tô supondo que é freio, né? Ela freasse, né? Sim, se a Terra parasse em relação ao Sol, se ela instantaneamente parasse, e por terra eu estou definindo só a massa rochosa dela, todo o resto iria continuar para frente com uma velocidade absurdamente alta. Seria algo, enfim, surreal de se imaginar, tá? Vocês escrevem apagam, não sei porquê. Então, a questão interessante é a velocidade ser alta não é um problema se você não tiver nenhum outro objeto vindo contra você. Então você pode ter, por exemplo, o sistema solar todo pode estar se deslocando
no universo, nesse espaço tridimensional, numa velocidade absolutamente alta, absolutamente, pode ser uma velocidade estupidamente alta, mas está todo mundo indo junto. Então, se você estiver dentro do sistema solar, as velocidades dos objetos entre si é uma coisa. Se todo o sistema solar está se deslocando, passando rápido, indo para algum lugar, essa é outra. Então não tem problema a questão da velocidade, entendeu? A questão é sempre que toda velocidade, todo movimento é relativo, de acordo com algum outro objeto, algum outro referencial. Então, isso aí considerando sempre velocidades constantes, tá? E aí ninguém está perguntando até agora. Deixa eu só ler aqui e ver se tem uma coisa que eu posso falar antes de falar o que eu vou falar agora. Peraí. Lacerda, isso. Galileu usava essa explicação sobre referencial e velocidade para explicar que a Terra girava em torno do Sol. Interessante, eu só corrigi, não, mas eu só ia elaborar dizendo que é para justificar que a Terra pode estar dando voltas ao torno do Sol e rotacionando, que é condição necessária para você defender o copernicanismo. Ela pode e a gente não estaria sentindo. Essa é a questão. Tanto que eu já falei, ele não prova nada, no sentido provar assim de demonstrei é irrefutável. Porque, na verdade, ninguém na história da ciência faz isso. Isso é uma visão que a gente tem de ciência errada. Então, o que ele faz é argumentar para abrir as portas e você poder defender o copernicanismo. Porque antes, se você lembrar a mecânica aristotélica, vou escrever aqui embaixo, você tinha que a velocidade é proporcional. Não sei como é que eu vou fazer isso. Peraí, vou fazer assim. A velocidade ela era proporcional, né, à força e sobre resistência. Vai ser algo assim. Então, para ter velocidade tem que ter força. E aí você fala, a Terra está se movimentando. E aí vem um aristotélico que pergunta, tá bom, mas quem empurra a Terra? E aí você fala, opa, não sei. E aí você fica vendido. Para Galileu não tem essa história não. Para Galileu isso aqui não existe. Para Galileu, velocidade é autossuficiente. O corpo tem velocidade. Se ele tem velocidade constante, ele está numa coisa que ele chama de... Ele está num estado de inércia. E aí ele define esse conceito. Isso aqui é mais ou menos assim, tá? É mais ou menos isso. Não é exatamente velocidade igual a inércia, não. Proporcional à força dividido pela resistência. Então isso aqui é uma diferença central. Isso é uma coisa que eu vou cobrar de vocês, que é complicado, eu sei, mas é distinguir essa base, essa lógica central mecânica entre Aristóteles e Galileu. Aristóteles, se o corpo está se movendo, ele tem que ter uma força motora, tem que ter algo empurrando ele, tem que ter algo puxando, empurrando, o que for ele. Tem que ter. Isso é uma noção extremamente intuitiva na realidade. Se você olhar para o mundo, você olha e todos os objetos na sua realidade aqui, que estão se movendo, praticamente todos, têm alguma força puxando eles. Galileu vai dizer que isso é errado porque o objeto não precisa de força para puxar. Mas na Terra, como tem sempre resistências, como tem sempre atrito, resistência do ar, aí sim se torna necessário. Mas não é de base, não é fundamentalmente necessário. Então, a Terra está girando em torno do Sol por inércia. Ela tem velocidade e vai continuar com essa velocidade se ninguém impedi-la. Até abro um parênteses aqui para lembrar um pouquinho do conceito do ímpetus, que eu não vou pegar hoje não, porque eu acho que já está suficiente por hoje. Mas eu volto na próxima aula, posso falar sobre o ímpetus. Mas a lógica é essa. Tá com velocidade? Tá bom. Tem velocidade. Agora, vai ter resistência? Vai ter alguma força motora? Vai ter alguma coisa mudando esse estado de velocidade? Não. Então ele continua com velocidade. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles tinha que ter alguma força motora ali mantendo a velocidade. Para Galileu, a velocidade é autossuficiente. Se eu pegar um cometa, ele está andando a 10 milhões de quilômetros por segundo, não importa aqui, qualquer que seja a velocidade. Se ele não enfrenta resistência nenhuma, e se ele não passa perto de nenhum corpo que sofra força atrativa, gravitacional, não importa. Se ele está em linha reta no universo e está andando com essa velocidade,
ele vai continuar. Aristóteles iria falar, mas quem está puxando, quem está empurrando ele? E Galileu responderia, ninguém, porque não é necessário. Ele simplesmente tem velocidade, vai continuar nela, vai continuar no movimento inercial, em inércia, etc. Até alguém mudar esse estado de movimento dele, até alguém freá-lo ou acelerá-lo. Tá? Então, no livro Diálogos, ele defende o sistema copernicano, para isso ele tem que defender o movimento da Terra, e logo ele vai usar dos conceitos de referencial e de inércia para justificar que a Terra está se movendo muito rápido em torno do Sol, mas não tem problema, está todo mundo igual, então a gente não sente, e é isso. Então eu posso defender o sistema copernicano porque ele não é um absurdo. E uma das coisas que ele mais vai enfrentar pelo processo da Inquisição é que tem vários trechos da Bíblia que concordam com o sistema aristotélico, né? Então ele, como a Ana até sabia aí, Josué, sei lá, não lembro agora, onde o Sol para no céu, né, etc. E Galileu, quem se interessar pode até ler sobre esse processo, que é bem interessante, porque ele argumenta não contestando a Bíblia, ele argumenta questionando a leitura literal da Bíblia. Ele vai dizer que você pode ler aquilo de uma certa forma não literal. E aí a Bíblia, ele é religioso, Galileu, né? Só para lembrar disso, ele é extremamente religioso. Então o que ele está fazendo é uma discussão linguística, uma discussão de retórica, uma discussão de interpretação do texto bíblico em comparação com o estudo da natureza. Obrigado. Em comparação ao estudo da natureza. E isso está associado a uma mentalidade que começa a surgir nesse século. Surgir não, de novo, gente. Isso eu odeio falar isso porque surge isso na Europa, nesse século, mas sei lá se aconteceu isso em algum outro momento. Mas é a lógica de que você pode estudar a natureza, né? Você pode estudá-la, analisá-la matematicamente, que Galileu vai defender que a linguagem da natureza é a matemática, e você pode desvendar coisas novas sobre ela, né? Sim, Galileu era religioso e a igreja estava no pé dele, não tem problema nenhum. O Giordano Bruno era um monge e foi queimado. Entendeu? Então, não é aquela velha história de ciência contra religião, porque não é 100% isso. Tem uma lógica, tem uma questão que as pessoas defendem que Galileu era um ser, sei lá, racional e a igreja era irracional. E não é muito verdade, não. Eu pelo menos os historiadores mais modernos, não defendem isso, não. Porque é muito difícil defender o sistema copernicano. É isso que eu queria destacar para vocês. É um trabalho muito difícil. Então, defender todo o sistema anterior, os aristotélicos, eles defendiam muito bem o sistema anterior, ponto. Entendeu? De forma racional. Não era, a gente acredita nisso porque é fé. Não era assim. Tudo bem que tem a questão religiosa junto, que aí você começa a ter um lado emocional, de defender aquilo também para a questão religiosa, tudo bem. Mas a questão racional era muito forte dos dois lados. Agora, que existiu uma resistência muito grande dos aristotélicos e dos religiosos a essa mudança, existiu. Mas, honestamente, existiu isso na história inteira. Quando Einstein contesta Newton, Einstein no começo é debochado. E depois vai ser defendido. Então, assim, historicamente, é normal você ter uma resistência ao modelo anterior. Só que a Inquisição era a Inquisição, né? Aí tem a questão da violência, tem a questão de não deixar o pensamento novo surgir, a questão do poderio, do poder mesmo da Igreja Católica. Isso tudo tem que ser considerado, com certeza. Mas a defesa do copernicanismo não é fácil, e a defesa do aristotelismo era muito bem feita também, racionalmente mesmo, com argumentações. Só lembrando que provar que a Terra tem movimento, Galileu não prova que a Terra tem movimento, para começar. Ele traz argumentações muito boas, ele traz o conceito de inércia, que é um conceito muito forte na física. Newton vai abraçá-lo. Relembrando de novo, repito, que ele tem a ver com o conceito de ímpetos do Buridan, que eu, na próxima aula, eu posso retomar. Falar só sobre o ímpetos, né? Então, você tem aí muita coisa nova sendo defendida. E aí muita gente vai defender isso aí como sendo o começo da ciência moderna, por algumas características, como, por exemplo, o uso muito forte da matemática.
Mas, por exemplo, Ptolomeu também, o modelo dele era extremamente matemático. Mas tudo bem, no século XVII, com Galileu e depois Newton, a matemática entra com muita força mesmo. Então é coerente dizer isso, pelo menos minha leitura é coerente. História que foi escrita no investigação. Essa discussão de fé e razão é complicada, né? Porque, por exemplo, vai ter gente que diz que a razão, ela de alguma forma sempre chega a ser uma fé. Então, se eu falo para você que se eu defendo para você tudo que a Terra gira em torno do Sol, eu não expliquei até agora para vocês por que a Terra gira em torno do Sol, por exemplo, e vocês estão acreditando. Então tem sempre um finalmente, tem sempre uma caixa preta no final que a gente não consegue explicar em qualquer parte científica. Então tem gente que vai defender, por exemplo, que a ciência, ela em última instância, acaba sempre se esbarrando em algum tipo de fé, em algum tipo de acreditar em algo que não foi explicado ainda. Tudo bem, eu ainda concordo que existe uma diferença entre razão e fé, mas essa fronteira aí é para ser discutida, não é tão óbvia quanto se pensa. Eu, pelo menos, acho que não é tão óbvio quanto se pensa, não. Se a gente pode ir em sala de aula depois bater um papo sobre, tá? Gente, como eu disse, eu vou tentar fechar. Eu comecei um pouquinho mais tarde, mas eu acho que só porque chegou num ponto legal, e eu prefiro fazer várias vezes de 1 hora do que ficar muito cansado em 1 hora e meia. Eu hoje tenho muita coisa para fazer ainda, tem uns textos para trabalhar. Eu vou fechar por agora. Eu vou revisar agora o que eu falei para quem chegou depois. E a gente marca semana que vem de novo. Enfim, os dias agora são aleatórios, né? Não sei nem que dia é hoje e se marcar daqui a 3 dias, o que for, 4, tá tranquilo. Eu vou passar só pra semana que vem, que hoje é quinta, né? Quinta. Então, provavelmente segunda ou terça. Sim. Se vocês quiserem pegar um outro exemplo mais moderno, que a Carol tá falando aí de é difícil aceitar um modelo novo, é só você pesquisar sobre universo estacionário, universo inflacionário e universo em expansão. Inflacionário e expansão também. Estacionário, expansão, Big Bang, que é meio do século XX. Você tem uma dificuldade imensa também de mudar de modelo de universo. Clássicos. Bem, desculpa, gente, eu não pensei ainda também num trabalho pra gente fazer, tá? Não consegui parar. Ontem eu tive que planejar aula com outras turmas. E amanhã eu vou ter que planejar a aula deles também. E eu tô com muito trabalho aqui. Não sei como, tô com tanto trabalho. Tô trabalhando mais do que se eu estivesse indo dar aula. Mas vamos deixar isso pra segunda-feira, pode ser? Seria dia 30? 1, 2, 3, 4. Acho que eu vou ver se eu marco segunda ou terça. Por enquanto a gente pode deixar segunda 3 horas, de novo. Mas eu confirmo sempre por e-mail antes, tá? E aí, só para fechar o que eu falei hoje, eu voltei ao Kepler e ao Brahe. Eu coloquei o Brahe. O Brahe ele é uma figura para mim interessante pela questão do dinheiro, do financiamento que ele recebe, dos equipamentos, da coleta sistemática de dados celestes. Então, ele é muito importante para a cosmologia, apesar de que ele é ignorado hoje em dia porque o modelo dele não é mais aceito, ele não tem vamos dizer, uma obra, né, que seja ainda estudada, mas ele é essencial para o trabalho do Kepler. Então, para o Kepler fazer o que ele fez, ele precisou do Brahe. Isso é importante. Os comentários são muito bons. Então o Kepler, ele, com acesso aos dados do Brahe depois da morte dele, ele propõe as 3 leis. Lembrando que as 3 leis, né, a lei da elipse, lei das áreas e lei do período e raio, da constante de Kepler.
eu não vou explicar as 3 leis, a gente pode voltar isso na próxima aula, senão vou demorar mais de 20 minutos aqui. Mas formato da órbita, a mudança de velocidade dos planetas e essa constante que não tem explicação ainda até chegar a Newton, tá? A gente vai ver isso depois. Então, só é curioso que quando você descobre Urano, essa lei também se encaixa para ele. Inclusive, se eu não me engano, é um dos modos como se calcula o raio de Urano. Você sabe, se você souber o tempo que ele demora para dar uma volta no Sol, isso é mensurável, né? Você vai medindo a posição dele enquanto a Terra dá a volta, e você vê quando ele voltar àquela mesma posição. Isso aí esse tempo define um período, né? E aí descobre-se o raio da órbita dele a partir disso, por exemplo. Eu não tenho certeza absoluta disso, mas eu não duvido que tenha sido assim. Porque para todos os planetas essa terceira lei funcionou. Todos os valores eram, né? Todos os t's ao quadrado sobre r ao cubo eram iguais. Então para Urano foi a mesma coisa. Desculpa, eu parei de ler vocês aqui, peraí. Pasta de LOL. Obrigado. Rumble support. What? Professor, começando na semana que vem. Se acredita que você vai também presenciar isso? Então, deixa eu repetir uma coisa que eu falei lá no meio da aula sobre a questão das aulas. Eu até estou marcando com você segunda. Eu acho que eu consigo manter tranquilo, mas a gente tem um problema. Sim, essa terceira lei é só para o sistema solar. Só corrigindo, para qualquer sistema solar, para qualquer sistema que tenha um corpo central e que todo mundo orbite ele. Se eu tiver um buraco negro com outros planetas orbitando, essa lei vai servir da mesma maneira. Mas seria outro valor, né? Seria outro K, só isso. Você pode ter infinitos sistemas solares, para todos eles a terceira lei de Kepler funcionaria. Tá? Mas voltando, a gente está com um problema de comunicação entre direção e coordenações, então a gente não sabe se esse tempo agora está passando, ele está sendo considerado como dia letivo ou não, e se isso vai ser retirado das férias. Então, os professores estão muito preocupados que a direção vai, de alguma forma, obrigar a gente a trabalhar agora, e aí depois vai estipular que esse tempo agora foi férias. A gente vai perder as férias de julho e de janeiro. Então, isso é uma briga que está meio complicada ainda. Eu, honestamente, por mim, eu acho que vou continuar essas aulas normalmente. Toma um tempo que eu não gostaria de perder das minhas férias, mas tudo bem. Mas, pelo menos, a gente consegue manter o ritmo. E, bem, se eu consigo beneficiar aí 50 pessoas, é legal. Mas é complicado, assim, a gente tem que entender que existem forças políticas aí muito fortes brigando. Para fechar de vez, e aí eu voltei a Galileu junto com Kepler, só para lembrar que eles são contemporâneos, e pós Mensageiro das Estrelas, o copernicanismo é proibido, né, por questões da Inquisição, e Galileu publica em 1672 o Diálogos, que defende o copernicanismo e faz ele começar o processo inquisitório sobre ele. E esse processo é um processo longo, enfim, tem tudo mais. Você pode encontrar na internet aí. Tem até um livro que está em algum lugar aqui. Está na outra parte ali. É só pra você ter uma ideia, eu até posso aproveitar para mostrar. Isso aqui é o Diálogos. Só você ter uma ideia do tamanho do livro. Então, essa aqui é uma versão comentada. Então ela tem muito comentário, muita coisa, mas aqui é o livro inteiro. E não sei se dá pra ver aí mais ou menos. Deixa eu ver se consigo ampliar aqui. Opa.
sei se dá para ver, mas o livro ele é sempre em forma de diálogo, né? O Simplício fala alguma coisa, o Sagredo fala alguma coisa, Simplício, Sagredo, Simplício, Sagredo, ele é todo assim. Então, tem umas partes... Cadê? Aqui. Esse aqui é a capa, enfim. Aqui. Então, as partes que ele vai descrevendo coisas matematicamente. Essa parte que a gente não estuda porque é uma matemática, é uma geometria antiga. Quer dizer, não é demais não. Até eu acho que daria para estudar, mas não faz sentido. Não precisa. Tem uns desenhos quase sempre geométricos. Enfim. Eu queria ver se tinha um desenho das marés aqui, mas... Eu não leio esse livro faz uns 6 anos, então... Bem... Tá. Então é isso, gente. Eu vou fechando só com... Eu fechei com diálogos, né? E a defesa do sistema copernicano pelo Galileu, pelo movimento da Terra, e a definição do conceito de inércia como sendo... ele vai chamar de princípios de inércia, dizendo que um corpo ele vai... o movimento ele é suficiente e um corpo que esteja em movimento ele vai continuar em movimento, não precisando de uma força externa a ele. E isso seria o princípio de inércia, é dizer que o movimento ele é autossuficiente na natureza, então a Terra está em movimento inercial em torno do Sol. Ela está com velocidade, ela vai manter essa velocidade se ninguém interrompê-la, e é o que acontece, né? Não tem nenhuma resistência. E isso para a Terra também. Se o objeto não tivesse resistência nenhuma, ele iria manter seu movimento inercial. Mas no dia a dia, na realidade, a gente encontra, né, resistência toda hora, por isso que os objetos têm que ser toda hora acelerados e freados e ter forças ali agindo, mas se não tivesse essas resistências, eles iriam manter seus movimentos. Para sempre mesmo. Se a força não era fundamental para o movimento, no vácuo só é necessário que tenha uma pequena força para ter movimento, né? Sim, no vácuo... Peraí, pergunta do Enzo, tem uma pergunta anterior? Ah, tá. Se a força... Sim, no vácuo, se eu colocar um objeto no vácuo, se eu colocá-lo lá parado, ele fica parado. Se eu colocar qualquer força, qualquer pequena força, empurrá-lo um pouquinho, ele já vai começar a se mover com velocidade constante. Se eu só der um peteleco e soltar, eu dei a ele movimento, ele vai continuar o movimento para sempre. Ele estava parado, estava em estado inercial. Empurrei. Quando eu empurrei, eu tirei ele do estado inercial. Mas quando eu soltei, ele voltou ao seu estado inercial. E ele vai continuar em movimento até alguma coisa pará-lo ou alguma coisa acelerá-lo de novo. E aí sim, a questão é, o sistema solar está assim. Agora, ponto. Tá. Alguns vão defender que Deus colocou o sistema solar para se mover dessa forma, e depois você vai ter tentativa de explicação falando que não, alguma coisa, o sistema solar nunca já não foi assim. Ele de alguma forma teve uma formação, um começo. E aí nesse começo as coisas ganharam movimento de alguma forma, né? E isso vai, em última instância, chegar à teoria do Big Bang, né? Que vai ser a origem de todos os movimentos dos celestes, né? No geral, no universo. E aí o Big Bang, junto com a teoria do Newton de atração gravitacional, vai explicar a formação de galáxias, formação de estrelas, formação de planetas, etc, etc. Mas essa é a lógica. O exemplo legal assim, de lembrar é o cometa. Ele pode estar estupidamente rápido e estar andando em linha reta em movimento inercial, não tem problema nenhum. Tá? Bem, gente, é isso. Eu vou terminar mais também pela questão do tema mesmo do assunto. E a gente volta semana que vem
eu pego o ímpetus e eu quero finalmente entrar na parte de cinemática. Essa parte que vai ser chata de começar sem todo mundo estar presente. Mas eu acho que a gente pode aproveitar para... E como os vídeos vão ficar gravados no YouTube, já tem uma possibilidade das pessoas assistirem, né? Mas, de novo, tudo que eu fiz aqui eu vou ter que fazer de novo em breve em sala de aula. E tem um probleminha também, porque eu estou usando o LibreOffice e as animações, as animações que eu fiz aqui para gráfico não estão funcionando. Tem muito problema aqui de... A próxima aula eu vou tentar fazer pelo... Ah não, pelo computador não posso, porque eu estou sem câmera, sem webcam. Bem, tenho que descobrir como fazer isso aqui. Porque tem animações aqui que eu quero fazer, quero mostrar. Se não conseguir, tudo bem, eu faço sem animação. Eu faço triste, não. Enfim. Bem, é isso, gente. Obrigado de novo pela presença de todo mundo. Espero que tenha ajudado de alguma forma aí alguma coisa. Vou fechar o streaming. Bons estudos aí. Fiquem em casa, por favor. Aguentem um pouquinho mais. A gente vai passar por isso. Espero que todo mundo passe saudável. E é isso. Beijo a todos. Fiquem bem. Tchau, tchau.